Relações trigonométricas. Trigonometria no triângulo retângulo. Então, nas razões trigonométricas, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos ter que estudar aqui as questões do seno, cosseno e tangente, onde a gente tem essas relações. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos falar em relação ao ângulo F. O ângulo F está aqui embaixo, então significa que nós estamos observando a partir desse ponto. Então, imagina que você está observando a partir daqui, ó. Certo? Um bonezinho aqui, você está observando a partir desse ponto do ângulo F. Então, quem é cateto oposto? É o que está mais distante de você. Imagina que isso aqui é uma rua, né? A pessoa está do lado oposto. Quem é cateto adjacente? É o que está pertinho de você aqui, ó. Está tão perto que você sente a presença dele. Então, cateto adjacente. E a hipotenusa é o que está na frente do ângulo reto. Então, só para a gente dar nome a eles aqui, cateto oposto é o que está mais distante de você. Cateto adjacente está tão perto que você sente a presença dele aqui, adjacente. E hipotenusa está sempre na frente do ângulo reto. Como você sabe se você deve usar seno, cosseno ou tangente? Você está nesse ponto. Imagina que aqui tem um amigo seu, do lado oposto. Você quer cumprimentar o seu amigo. Você consegue pegar na mão dele? Ele está do lado oposto. Se aqui é uma rua muito movimentada e você não consegue cumprimentar o seu amigo, então você está apenas cenando. Você vai apenas cenar para ele, acenar para ele. Então, seno. Quando eu não posso pegar na mão dele, eu apenas ceno. Seno é cateto oposto. Estou cenando porque ele está distante, está do lado oposto. Então, cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse exemplo que a gente está olhando aqui, cateto oposto é o B, hipotenusa H. Então, B sobre H. Está aqui, ó. Depois, vamos supor, como é que eu vou saber quem é o cosseno? Cosseno, agora a gente vai fazer um trocadilho com o cosseno. Então, ao invés de cosseno, a gente vai considerar coçando. Se está coçando, é porque você sente coçar, né? Então, você sentiu uma coceira, coçando, certo? Cosseno, então, cateto adjacente sobre hipotenusa. Nesse caso aqui, nesse triângulo, A sobre H está aqui, ó. Adjacente sobre hipotenusa. Na tangente, um novo trocadilho aqui, ó. Tangente. Na tangente, a hipotenusa fica fora, eu vou usar apenas os catetos. Então, eu vou ter um cateto, um sobre o outro, vou montar essa razão. Quem vai ficar embaixo? Embaixo vai ficar o adjacente. Por quê? Porque ele sente o peso do cateto oposto. Adjacente fica embaixo. No caso do nosso triângulo, cateto oposto sobre cateto adjacente é o B sobre A. Está aqui, ó. Então, olha com calma. No livro, não está contando essa historinha que eu estou falando aqui, mas ela serve para você memorizar essas razões aqui, ó, que você vai precisar delas. Em relação ao ângulo E, eu mudei apenas o ângulo de lugar. Ó. A gente falou em relação ao ângulo F, a gente está no ângulo E, aqui em cima agora. Isso significa que você está observando agora desse ponto aqui, ó. Então, você mudou de posição. Agora, você está observando a partir daqui. Então, está aqui. E as razões nós vamos trabalhar da mesma forma. Se eu quero falar com uma pessoa que está lá do lado
no outro lado, né, no lado oposto, então eu estou o quê? Senando. Então, usando a mesma regrinha lá, ó, quem está do lado oposto agora é o A, porque se eu estou aqui, o lado oposto é esse. Adjacente faz ângulo aqui com o ponto onde eu estou, então adjacente está tão perto que eu sinto a presença dele aqui, adjacente, e hipotenusa continua em frente ao ângulo reto. Então, quem é seno? Senando, cateto oposto sobre hipotenusa. Então está aqui, seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. No caso desse triângulo agora, o cateto oposto é o A e a hipotenusa é o H. Então está aqui, ó, eles só mudaram de posição. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então está aqui, nesse caso o cateto adjacente é B, a hipotenusa é H, eles estão aqui. Tangente, a hipotenusa não faz parte, eu vou usar cateto oposto sobre cateto adjacente. Adjacente embaixo porque ele sente o peso do cateto oposto. No nosso caso aqui, cateto oposto é A, cateto adjacente é o B, a relação trigonométrica já está aqui. Ó. As razões trigonométricas, a gente tem uma tabelinha que a gente vai precisar montar aqui. Para montar essa tabelinha, vamos lembrar dessa musiquinha de Natal, vamos lembrar o ritmo dela, ó. Eu acho que todo mundo conhece essa musiquinha, né? E aí nós vamos utilizar o ritmo dessa musiquinha para montar aqui as razões trigonométricas. Então é isso. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz sobre 2, onde não tem 1. Então vamos lá. O que aconteceu aqui, ó? No ritmo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz sobre 2, onde não tem 1. Por quê? Onde não tem 1. Quando tem 1, eu não preciso colocar a raiz, né? Então, onde tem 1, não preciso pôr raiz. Vou utilizar a raiz onde não tem 1. Aqui não tem 1, pus raiz. Aqui não tem 1, coloquei raiz. Aqui também, aqui também. Nesse não. Então, o que nós fizemos aqui, ó, eu vou escrever aqui do lado só para ver como nós montamos. Nós fizemos da seguinte forma, ó. 1, 2, 3, embaixo aqui no cosseno. 3, 2, 1, tudo sobre 2. Então, sobre 2. Tá aqui, tudo sobre 2. E depois, o que dizia? A raiz sobre 2, onde não tem 1. Aqui tem 1, não preciso pôr raiz. Aqui eu preciso. Aqui eu preciso. Aqui eu preciso. Aqui eu preciso. Aqui eu não preciso. Então, foi isso que nós fizemos. Ó. Você vai montar aqui ó, a tabela do menor para o maior. Então, nos ângulos notáveis aqui, ó, 30, 45, 60, do menor para o maior. E aqui, seno, cosseno, tangente. Também do menor para o maior, pensando assim, ó, 4 letrinhas. E aqui, 7 letrinhas, 8 letrinhas. Então, eu fui aumentando. Do menor para o maior, do menor para o maior. E aí você vem com a musiquinha do Natal. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz sobre 2, onde não tem 1. Pronto, montamos seno e cosseno. Pessoal, pode parecer, por mais ridículo que pareça, você cantar isso para montar a tabelinha, é melhor do que você ficar decorando. Você vai fazer dessa forma, com o tempo você vai memorizar isso sem querer. E aqui embaixo, tangente. Não cabe da musiquinha de Natal, mas aí você vai mutar o ritmo. Ó. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Está montado. Então,
Escrevi em cima ali, era para escrever na lateral, mas vou colocar aqui, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Está feita a tabela. Com isso aqui você vai resolver um monte de exercícios. Então, depois de montado, a tabela fica dessa forma. Os ângulos notáveis, que são os principais, alguns exercícios, eles não te dão esses ângulos porque entendendo que você já conhece a tabela. Então, para esses ângulos aqui, é importante você conseguir se virar. Como é que eu vou achar esses valores? Então, é importante saber isso. Essa é a tabela trigonométrica. Nem sempre eu vou trabalhar com 30, 45 e 60. O exercício pode te trazer, por exemplo, olha, o ângulo de 70 graus, se você precisar do seno, ele vale 0,94, o cosseno 0,34, tangente 2,75 e assim por diante. Pensando aí nos decimais, né, se eu pegar, uma vez que eu montei a tabela, esses são os valores da tabela que nós já montamos, e aqui, ó, 1 sobre 2, 1 dividido por 2, 0,5 ou 0,50. Raiz de 2 dividido por 2 é igual a 0,71. Raiz de 3 dividido por 2 igual a 0,87. Raiz de 3 por 2 novamente, 0,87. Novamente, raiz de 2 sobre 2, 0,71. Novamente, 1 sobre 2, 0,50. E aqui embaixo, raiz de 3 dividido por 3, 0,58. 1 é igual a 1 e raiz de 3, 1,73. Bom, nesse exemplo aqui, ó, a linha de visão de uma criança, para que ela enxergue o topo de um pinheiro, é de 37 graus em relação ao chão. Considerando desprezível a altura da criança e sabendo que ela está a 48 metros de distância da árvore em questão, determine a altura H do pinheiro. Considere tangente de 37 graus igual a 0,75. Eu não preciso nem construir a tabelinha com a musiquinha, porque ele já me deu aqui, ó. E outra, 37 graus, ela não é um ângulo notável, então ele vai te dar esse valor. Então vamos lá, ó. As informações importantes aqui que o problema me deu. 37 graus aqui, ó, é a angulação que ele está aqui, ó, o ângulo que ele está observando. E aqui está a pessoa, né? Ele está observando a partir daqui. Se ele está observando a partir desse ponto, e a árvore ela forma um ângulo reto com o solo, aqui eu tenho a hipotenusa, aqui eu tenho o cateto oposto e aqui eu tenho o cateto adjacente. Quais as informações que eu tenho? Eu estou procurando o cateto oposto, eu quero achar esse H aqui. Eu tenho o cateto adjacente. A hipotenusa, eu não sei o valor dela. Então, eu tenho cateto oposto como variável e cateto adjacente. Então, posso fazer assim, eu tenho cateto oposto e tenho cateto adjacente. Lembra que a gente fez as observações quando eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu estou senando, né? Lá do outro lado, eu estou senando. Quando eu tenho cateto adjacente, a gente usou o coçando. Mas aqui, a hipotenusa não faz parte do nosso problema. A gente não vai trabalhar a hipotenusa. Eu vou trabalhar cateto oposto e cateto adjacente. Nesse caso, quem fica embaixo? Adjacente, porque sente o peso do cateto oposto. Lembra? Quando isso acontece, é tangente. Então, a tangente de quem? Tangente de 37 graus é igual cateto oposto sobre cateto adjacente. E quem são os catetos oposto e cateto adjacente? Cateto oposto, nesse caso aqui, ó, é H, não é H de hipotenusa. Esse H representa a altura. Sobre o cateto adjacente, que é 48. E aqui, quando não tem nenhum número embaixo, eu escrevo 1 para formar uma fraçãozinha. E aqui eu tenho a seguinte situação, regra de 3. Ó, 1 vezes H é igual a H, que é igual a 37 vezes 48. O H, que representa a altura, é 37 vezes 48. Só que aqui eu preciso fazer uma substituição.
Esse 37 aqui, ó, quem é a tangente de 37 graus? Tangente de 37 graus é 0,75. Então, aqui eu preciso substituir esse 37 graus. Eu vou usar no lugar dele 0,75 e multiplicar pelo 48. Eu já posso substituir logo no começo aqui, mas eu estou substituindo aqui no final. Então, 0,75 vezes 48 vai me dar 36 aqui. Esse 36 equivale à altura. Então, você pode já substituir aqui antes da regra de 3 ou substituir no final. Substituindo aqui fica até mais fácil para você não se confundir, porque senão você vem aqui empolgado e já multiplica direto, vai achar um valor diferente. Então, esse 36 aqui equivale à minha altura. Essa árvore tem 36 metros, já que o problema está falando em metros aqui, ó. Então, 36 metros é a altura desse pinheiro. No segundo exemplo, um jato desloca fazendo um ângulo de 23 graus com o solo. Determine a altura atingida pelo jato e o seu deslocamento horizontal ainda durante o processo de decolagem, então ainda aqui no processo de decolagem, sabendo que ele já percorreu uma distância de 500 metros através do ar. Caso necessário, utilize aproximações. Aí ele me deu seno de 23 graus igual a 0,39, é aproximadamente, né? E o cosseno de 23 graus aproximadamente 0,92. Então, eu tenho que pensar, ele partiu daqui, o ângulo está aqui, então é como se eu tivesse a mesma situação, observando desse ponto aqui, ó. Ele partiu daqui. 23 graus. Aqui onde ele está passa a ser a hipotenusa, porque o ângulo reto está aqui, né? Aqui é o cateto oposto e aqui é o cateto adjacente. Agora vamos montar a situação. Eu quero saber a distância dele aqui, né? Como que eu faço para saber a distância que ele, no caso, está do solo? E também consigo descobrir essa distância aqui, ó, até o ponto que eu estou usando como referência, certo? Então, a gente vai fazer dois cálculos aí. Então, vamos lá. A gente vai buscar aqui, ó, a altura atingida e o seu deslocamento na horizontal. Então, o seu deslocamento aqui, ó, quanto ele andou aqui. É isso aqui que a gente está procurando. Então, vamos pensar o seguinte. Para eu achar essa parte aqui, ó, essa altura, eu tenho o cateto oposto, já que eu estou desse lado, é o cateto oposto, e eu conheço a hipotenusa. Então, se é cateto oposto sobre a hipotenusa, lembra? Senando, porque está do lado oposto, sobre a hipotenusa. Então, seno de 23 graus. O seno de 23 graus, ó, o exercício me deu aqui. Eu já vou substituir direto. Ó. Seno de 23 graus vai ser 0,39 igual a H, que eu estou procurando, sobre 500, que é a altura sobre 500. Quando não tem nada aqui embaixo, eu ponho 1. Aliás, 500 não, 5.000, né? Ele se deslocou 5.000 metros ali. Aí eu faço a regrinha de 3, ó. 1 vezes H é H,